Oi, e aí, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal dos Escafandristas e estamos aqui para falar de um assunto muito importante mesmo. Aconteceu ontem, nessa quinta-feira, dia 1 de agosto, 1º de agosto, para ficar situado, né? Se você não ver esse vídeo essa semana. É uma situação bastante triste, complicada, que aqui no Brasil a gente está muito acostumado com fake news, mas eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê uma fake news de um nível global. Assim, toda a estrutura que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil quando vai se espalhar alguma mentira, uma notícia mentirosa ou uma criação de alguma narrativa. E aí a gente viu isso numa estrutura maior, muito maior. E o que aconteceu ontem escancara uma coisa que é preocupante para todo aspecto da nossa sociedade. E antes da gente entrar de vez no assunto desse vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal dos Escafandristas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você quiser. Quer dar algum argumento, discordar de algum ponto meu, pode comentar aqui no YouTube, aqui no canal dos Escafandristas. É um canal com espaço aberto para todos os comentários, tá bom? Só não pode passar do ponto, que aí as próprias diretrizes da comunidade aí fazem um trabalho. Mas já se inscreve no canal, ativa o sininho. Já é inscrito, compartilha com outras pessoas também. E bora lá, né? Vamos falar desse assunto tão interessante, ao mesmo tempo triste e um pouquinho assustador. Bora lá? Enfim, vamos falar de Imane Khelif. Não sei se eu pronunciei da forma correta, mas é a competidora de bots da Argelia, que teve a luta contra a italiana e foi acusada tanto pelo comitê italiano quanto por várias pessoas, tanto políticos, famosos, autores de livros e tudo mais, de que ela era uma mulher trans. E começou aquele alvoroço todo, porque quando a gente vai falar de trans, já é um assunto onde cria-se um alvoroço, principalmente nesse ambiente que estamos, e trans nos esportes aumenta muito mais. E foi isso que aconteceu. Foi várias acusações, e aí nisso tudo a gente vê movimentos como deputados que deveriam estar trabalhando, e ao invés de trabalhar, cria uma narrativa, pega essa narrativa, abraça que foi criada, para também usar como bomba de fumaça por estar votando contra a população, no caso das taxações. Errei, acontece. No caso das taxações dos produtos da Shein, como o deputado Nicolas Ferreira, né? Passou ontem e hoje o dia todinho só falando disso, fazendo vídeo procurando o suposto pênis da competidora, de uma mulher que é cis, que ela nasceu biologicamente feminina, mulher. E passou o dia todo hoje de novo. E quando a gente vai ver o acompanhamento de seu trabalho, ele votou a favor. Como todo PL. Voltou sim nas taxações, a favor das taxações da Shein. Claro que esse assunto das taxações sobrou muito mais. E é claro que é de responsabilidade do Haddad. Mas as pessoas que estão o atacando, parece que na prática concordam com seu legislador. E é isso. Bem-vindo ao Brasil, né? Tem uma rima que saiu na BDA, aniversário da BDA de 8 anos, que o Apollo fala: bem-vindo ao Brasil, isso é miscigenação. E, infelizmente, não é só de miscigenação que é feito o Brasil, né? Os avanços dessas autoridades com essas narrativas poderosas que vão muito no senso popular, que enfurece a população, que induz a raiva, ao ódio,
É umas combinações muito perigosas que a gente vê. E esse caso da Imani, da boxeadora argelina, escancarou como está funcionando isso. Aqui no Brasil a gente já tem uma leve sensação, uma leve noção de como funciona esses tipos de ataques. Eles vão manipular a notícia e a gente vê muito isso. Com a estrutura. Acho que o melhor grupo que faz isso em questão de produção de fake news é o MBL. Tem um Brasil Paralelo, mas é que o Brasil Paralelo mete a fakeada. E se tu tem um mínimo, tu sabe que é mentira. O MBL tu tem que se esforçar um pouquinho porque eles sabem fazer a mentira boa. Eles sabem estruturar a mentira. Então tu tem que estar um pouquinho, olhos desatentos, como fala a professora senhorita Bira. Olhos desatentos, passa despercebido. E o discurso liberal, ele é um discurso que te pega muito. Assim, se você não tem noção realmente do liberalismo e tudo mais, tu olha assim, tu fica interessado e aí te fisga. Muito fácil ser fisgado por esse argumento liberal e tudo mais que o MBL utilizava muito, né? Hoje nem tanto assim, ele já tem uma base consolidada e ele trabalha muito bem com essa base, mas ele já foi assim mais crescente do que hoje, eu imagino também. Tudo isso minha visão, tá? Se vocês quiserem discordar, podem usar os comentários à vontade. E aí a gente chega no processo em si, que falaram, não, que a italiana reclamou primeiro. Já usaram aí, a estrutura da mentira começa por aí. Que a italiana não acusou a Argelina de ser trans. Ela lamenta porque ela teve problema no nariz. E por isso teve que desistir da luta. Não foi por causa da suposta trans que ela estava enfrentando e ela estava indignada com isso, como venderam essa narrativa. Não foi por causa disso. Aí cria-se, já pega isso, já parte desse ponto de mentira, vai pra mentira maior ainda, que é uma mulher trans competindo. E aí, como essa é uma mentira maior ainda, que a Argélia, gente, eu só tenho um pouco de senso de geopolítica. A Argélia é crime ser homossexual. Como um país como a Argélia, onde ser homossexual é crime, eles vão convocar uma atleta trans para competir e representar a bandeira da qual eles não querem que esse povo representa. Olha o nível de absurdo isso. De mentira. Onde fazem as pessoas acreditarem que a Argélia... Pode até a gente falar que a Argélia é comunista. E aí fica... se eles conseguem mentir e criar um movimento de massas com tantas mentiras espalhafatosas que bate o olho e tu fala, mano, isso não é possível? Imagina com coisas que a própria população já não entende. E aqui no Brasil a gente viveu e a gente sabe disso. A gente sabe como o bolsonarismo trabalha com mentiras. Que ele se dê toda a política é feita por cima de mentiras. É feito por espantalhos. Eles criam os próprios vilões e dizem que vão bater neles. Eles criam o fantasma do comunismo. O Lula é comunista, não sei o que lá. Gente, o Lula... olha os projetos que o Lula está aprovando. Aonde isso é ideologia marxista comunista? E cria-se esse pânico desde Lula comunista, e que os comunistas, como já teve fantasmas de comunistas falando que matam, que eles assam bebês, que não sei o que lá, que o comunismo odeia a religião. Claro que essa parte da religião tem alguns que se dizem comunistas que não ajudam muito nessa visão que tem, mas é criar tudo isso. Que os comunistas vão perseguir e matar os religiosos. Cria-se todo esse pânico ao redor disso, e eles falam que vão combater esse pânico, e quando na verdade tu vai ver que as atitudes deles é aquilo, eles fazem exatamente aquilo que eles
prometem combater. Só que com a chavinha invertida, né? Porque o exemplo que a gente tem da Raíssa Leal, a fadinha do skate, que incrível. A menina é absurda no skate. Foi prata, né? Foi prata no skate. Ela fez os sinais lá, eu não sei fazer, não sei Libras, mas ela fez em Libras lá, referenciando Jesus. E tava no coisa do comitê que não pode nenhuma manifestação religiosa de nenhuma crença. A pessoa de Umbanda não pode, o evangélico não pode, o judeu não pode, o muçulmano não pode e tudo mais. Isso vale pro cristianismo também. E aí teve, olha a perseguição contra o cristão. É cristãofobia e não sei o que lá, é tudo criado nisso. Mas eu fico imaginando, ia na abertura onde mostra apenas uma cabeça de um bode e o pessoal achando que era Baal e que temos que combater aquilo. Imagina se a Raíssa Leal é de Umbanda e ela manda um axé. Ou ela faz alguma referência à cultura africana. As pessoas estariam massacrando ela, falando, nossa, olha aí, como querem, não sei o que lá, vamos criar a narrativa, vamos criar. Porque o que importa não é a liberdade religiosa. Não, a liberdade religiosa não importa. Se a minha religião tiver no poder, tá tudo bem. Até porque o que eu acredito é o certo, né? E aí a gente vê como esse discurso é levado e a gente vê supostos autores que vivem nesse debate que cai, que levanta essa fake news. O tweet da J.K. Rowling, 13 milhões de views. 13 milhões de pessoas passaram por aquele tweet. Claro que tem muita gente que vai lá pra massacrar, pra discordar, mas tem muita gente que concorda com tudo aquilo. Muita gente mesmo. E aí a gente vai ver como isso é ridículo e como isso é prejudicial, porque quando a gente vai ver a história da Imani Khelif, é uma puta pessoa, é uma puta mulher. Ela é incrível. Ela nasceu ali e na aldeia rural de Tiaret, não sei falar isso direito, Tiaret. Tem uma reportagem dela, acho que é de 8 de março desse ano, feito pela Unicef, que tá mostrando ali sobre pessoas que tem essa história de vida que a Unicef gosta de mostrar, de superação e tudo mais. E ela é uma dessas pessoas que desde pequeno ela tem essa força física a mais e ela sempre amou jogar futebol. Só que a gente já imagina um país como a Argélia, onde ser homossexual é crime, que vai ser um país totalmente... que vai ser um país, totalmente machista. E aí, mulher jogando bola. Só que tem um porém. Como a Khelif, ela era mais encorpada, mais forte, ela tinha mais força que alguns dos meninos e conseguia se sobressair no futebol. E aí ela recebia muito bullying. E quando os meninos iam bater nela, ela conseguia se esquivar um pouco e começou a praticar o boxe para se defender do bullying que ela sofria no futebol. Porque além deles não se aguentarem, né? Além de eles não se aguentarem verem ela jogando futebol, eles também não se aguentavam em ver ela ganhando deles no futebol. E aí ela começa a praticar o boxe. E ela vê que ela é muito boa no boxe. Só que pra ela praticar o esporte do futebol, era mais perto da casa dela, mas tinha esses problemas. Mas ela gostou do boxe e foi investir no boxe. Só que o boxe ficava muito longe da casa dela. Ela tinha que fazer viagens longas pra treinar. E aí ela foi aos poucos, conseguiu numa competição mundial ficar em 17º por aí, alguma coisa assim. Começou a se destacar e a Argélia viu que ela estava se destacando muito, convocou ela para participar do comitê de boxe para as Olimpíadas. E ela tá nas Olimpíadas. Imagina a pessoa que teve que passar por tudo isso, por todos os problemas, e na sua luta nas Olimpíadas, que é o ápice do esporte, é o ápice do atleta, é as Olimpíadas, representando seu país. Desculpa. Ela chega e acontece isso com ela.
um movimento global, onde o mundo todo, onde políticos importantes do mundo todo, onde gente famosa que tem poder de influência gigantesca está acusando você. Baseado também naquela competição de bots internacional, onde eles fazem a medida de feminidade através do nível hormonal. E aí a gente teve várias pérolas com isso, porque deu cromossomo XY dela, e a gente teve que ver que XY é homem, né, gente? É um homem, é homem, é homem. Tivemos que falar que uma pessoa com XY de homem, que homem pode ter útero, então, né? Porque ela tem. Porque ela nasceu biologicamente mulher. E essas pérolas de gente como Nicolas Ferreira. Que aí pra falar mal de trans, pra exibir criança, imagem de criança e expor a público, tá tudo bem. Colocar peruca no dia da mulher, tá tudo bem. E esse cara tá lá, cada vez mais ganhando poder, né? Trabalho, nada. Mas é o discurso que fortalece as massas. E as massas são movidas ao ódio. E essa massa movida ao ódio, com esse apoio gigantesco, que vem crescendo, é preocupante. Porque mistura pânico moral, e esse pânico moral é colocado através de um fundamentalismo cristão. E aí eles viram caçadores de tudo. E aí o ódio é contra tudo e contra todos. Aqueles que pensam um pouquinho diferente têm que ser aniquilados. É o pensamento. Se não for da forma que eu defendo, até porque a criação é: se o que eu penso é o certo e que eles estão errados, logo eu estou fazendo a coisa certa. E pra tirar o errado, vale tudo. E aí a gente vai ver esse comportamento de vale tudo. Vale golpe. Ah, mas isso daí... Não é, filho. Quando a gente vê esses comportamentos vindo da democracia americana, que quer expandir a sua democracia, que a gente viu muito no século passado aqui nas Américas, com os golpes que tivemos nas Américas, a gente vê esse trabalho sendo feito de forma cultural, sendo exportado através da América, dos Estados Unidos, exportando esse tipo de coisa para as Américas. E a gente vê o Brasil copiando muito esse tipo de coisa. Copia as igrejas, essa nova vibe, a church, a parede preta. E cria-se todo esse ambiente onde uma pessoa que ela tá lá só querendo trabalhar, só querendo viver, ela vai abrir o seu Instagram, o seu Facebook, e vai ver a pessoa que ela acompanha, que ela concorda com o político que ela vê e fala que vai ajudar ela e tudo mais, falando que os problemas que ela tá enfrentando é por causa dos trans, porque os trans pousaram na abertura das Olimpíadas. E aí solta uma outra fake news falando que era sobre o quadro da Santa Ceia, que eles estão abusando da fé cristã. E aí a pessoa que é cristã, ela vai falar: meu Deus, que isso? Não, que isso? Realmente eles querem acabar com a gente, né? Ela vai abraçar esse discurso, e quando ela abraça esse discurso, vai dar poder. E aí a gente tem uma parte de um vídeo da senhora Itabira que é excepcional, que eu concordo com ela. Que vai acontecer as coisas terríveis e o ser humano vai sobreviver. Ele vai lidar com isso e vai passar. E tá tudo bem. E isso pode ser um dos fatores que causam que as pessoas não tenham o senso do aqui e agora e precisamos mudar isso. Que talvez porque como não está causando a mim, como não está me afetando, tá tudo bem. A água não bateu no meu bumbum. E a gente tem exemplo disso no futebol, em várias coisas. Teve a partida da Copa do Brasil, do Grêmio e Corinthians, onde tinha 2 torcedores do Corinthians imitando o pessoal nadando para os gremistas, mostrando o caso do Rio Grande do Sul, dos alagamentos e tudo mais. Ridículo, coisa ridícula. Porque não tá afetando.
Se não estiver me afetando, tá tudo bem. Aí vai, não é racismo, é mimimi. E aí quando às vezes a pessoa fala, mimimi, mimimi, e aí sai do Brasil e sofre preconceito, ela vê, é verdade, né? Existe preconceito, né? Apesar de eu ter um dinheirinho, eles vão olhar pra minha pele e não vão me aceitar. Gente, isso existe. E aí cria-se tudo isso. E vai alimentando esse poder, esse poder, esse poder, esse poder. E às vezes dá essa sensação que não tem mais volta. Mas tem volta. E uma das coisas que vai ter, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, é que mostra que tem volta, que os populares podem se unir e podemos conquistar várias coisas com a união popular, é sobre a escala 6x1. A maioria da população, eu creio que toda pessoa que é trabalhador, ela vai concordar que tem que acabar a escala 6x1. E ela vai abraçar o movimento VAT. O movimento VAT está incrível. É um dos maiores movimentos que tem no Brasil hoje, é o movimento VAT. A vida além do trabalho. Onde até pessoas que eu acompanho o fundador do VAT, praticamente, no TikTok, e ele mostra mensagens de várias pessoas que seguem, e várias pessoas que ele segue, que seguem ele, mostram mensagens apoiando o movimento VAT, falando, cara, eu votei no Nicolas, eu votei no cara do PL, eu votei no Tarcísio e tudo mais, votei no Bolsonaro, e tem que acabar a escala 6x1, porque ela sabe que aquilo implica na vida dela, a vida do trabalhador. Muitas vezes, algumas pautas, o trabalhador não tá nem ali, mas como é um movimento de massas tão grande, ele quer ser pertencente a algum lugar, ele abraça alguns dogmas que às vezes no fundo ele nem mesmo concorda. Ou que ele cresceu a vida toda sendo dizendo que o mundo é assim, é assim, é assim e não pode mudar. Que se a Bíblia tá escrito isso na Bíblia, eu não posso discordar. E aí muitas pessoas fazem ele acreditar em coisas que já não são mais verdade. Onde ele é ensinado desde pequeno que Moisés escreveu o Pentateuco e isso não foi verdade. Por enquanto não é. Moisés não escreveu o Pentateuco, mas ele está lá, os religiosos estão para ele mostrando. Em vez de fazer um ensinamento profundo, de estudar realmente a Bíblia, ele estuda dogmas religiosos. E no futuro, esses dogmas religiosos causam esse tipo de prender ele para esse lado e para uma manipulação grande da sociedade, da maior parte da sociedade que está inserida ali. Não tem mais pessoas que vão sentar, ler e tirar suas próprias conclusões. Elas vão direto, isso daí vai para todos os lados. Ela não vai olhar e pensar e ter um pensamento crítico. Ela vai olhar para aquilo e vai ver diretamente o que o seu influencer favorito está falando sobre o assunto, ou o influencer que ela concorda. Isso vale para todos os lados. Onde pessoas apenas repetem. E aí a gente vê situações como a nota do PT falando sobre o Maduro. E vai ter petista concordando com a nota da Gleice. E aí complica. E aí fica complicado. Porque em vez da pessoa ter o seu próprio pensamento crítico, não. Ela vai lá e é isso. Vai apenas repetir aquilo que está sendo passado. Porque aquilo já não virou um ensaio. Virou apenas um dogma. Você tem que repetir aquilo que o mestre falou. E se eu não fizer o que o mestre mandar, vai tomar bolo. E é assim que acontecem as coisas. E infelizmente o Brasil está afundado assim. O povo com dificuldade para se unir, mas pelo menos o movimento VAT está fazendo essa união, aos poucos, mas está fazendo essa grande união de toda a massa trabalhadora se unir em prol de algo que melhore a nossa vida. Que temos que acabar. Não é que precisamos conversar, não. Temos que acabar com a escala 6x1. Tem que acabar, pronto, acabou a conversa. E o trabalhador vai querer isso. Ele vai lutar por isso. E vamos conseguir. Então é isso, gente. Deixe o seu like. Comente quais pontos... Quer falar um pouco mais? Pode usar os nossos comentários para falar à vontade. Pode curtir. E é isso, gente.
Se inscreva, siga nossas redes sociais no Instagram, os Escafandristas no Instagram e no TikTok. E vamos aqui voltar com mais vídeos aqui nos Escafandristas. E vai ter live essa semana, tá bom? Um beijo e até mais. Beijão, tchau.